Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos, os direitos civis, políticos e sociais. Foram os nossos dois conteúdos trabalhados nessa unidade na disciplina de Sociologia com a professora Rita de Cássia. Vamos lá? E aí nós temos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são aquele habitualmente compreendido como os direitos inerentes ao ser humano. E esses direitos, que nós temos aí, ele independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, a etnia, o idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, os direitos humanos, eles incluem os direitos à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros direitos que nós, enquanto seres humanos, nós temos. E qual o objetivo dos direitos humanos? O objetivo geral, dos direitos humanos está, além da proteção do amparo individual das pessoas, abrange também toda uma coletividade. Quando foi criado ou para que foi criado os direitos humanos? Esses direitos humanos, ele foi criado somente em 1948 como forma de reação contra as atrocidades, e essas atrocidades foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso quando Hitler, ele comandou o genocídio. Esse genocídio foi de judeus e outras minorias nos campos de concentração. E aí, o que garantem os direitos humanos? Esses direitos humanos, eles são garantias jurídicas universais e que protegem os indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atendem ou que, na verdade, além de estar tentando aí, eles provocam, contra a vida e a dignidade humana das pessoas. Nós falamos também sobre a questão dos direitos civis, políticos e sociais, E aí cada um vem explicando os seus aparatos. Quando nós falamos dos direitos políticos, esse direito é o direito de eleger, de ser eleito, de realizar manifestações políticas e mesmo fundar partidos políticos. Isso aí são os direitos políticos. É o direito de que garante a participação do cidadão no governo. Ele pode também realizar manifestações políticas, dentro desses partidos políticos. Nós também estamos falando dos direitos sociais. Esses direitos sociais são aqueles direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício de direitos fundamentais em condições de igualdade para que tenham uma vida digna por meio da proteção. Esses direitos sociais também, são aqueles direitos que incluem o direito à educação, à saúde e a um salário justo, Nós falamos também dos direitos civis, que esses direitos civis é o direito de ir e vir, de liberdade de expressão e pensamento, é o ramo, na verdade, do direito que engloba o conjunto de normas que são responsáveis por regular os direitos, relacionados ao ser humano. E esses direitos civis, está fundado principalmente a vida, a liberdade, a propriedade privada e a igualdade perante a lei. A função do Estado. Então, aí nós podemos estar observando qual seria, então, a principal função do Estado. É prover a garantia dos direitos individuais e também coletivo dos indivíduos, E é promover todas as ações necessárias para o bem comum. Nós estamos falando de comunismo. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade, essa sociedade que seja igualitária, sem classes sociais, e que seja baseada principalmente na propriedade comum dos meios de produção. E aí nós estamos falando do capitalismo. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e busca, constante pelo lucro e pela acumulação de capitais. E quando nós falamos, nesses direitos políticos, esses direitos, eles nem sempre eles foram assegurados, nem sempre foram garantidos. E aí nós podemos observar que durante o período colonial, os negros eles eram proibidos de frequentar a escola, de aprender a ler e a escrever. E as mulheres elas só conquistaram o direito
efetivamente do voto no ano de 1934. Nós também falamos dos direitos, dos artigos dos direitos humanos, que no artigo 1º deve estender-se a todos os seres humanos. O artigo 4 diz que ninguém pode ser mantido em regime de escravidão ou servidão. O artigo 5º diz que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou a qualquer tipo de tratamento, que seja fora do controle e que seja a garantia dos direitos ao ser humano. Então, quando nós falamos desses direitos humanos, nós estamos falando, daquilo que compete a nós enquanto pessoa. Nós temos direito de ir e vir, nós temos direito, à liberdade de expressão, nós temos direito de participar da vida ativa do governo, o direito de votar, de eleger e assim por diante. Então, aí está um pouquinho dos nossos conteúdos quando nós falamos de direitos civis, políticos e sociais e também sobre a questão dos direitos humanos.